Olá, tudo bem? Eu sou o Rodrigo e, primeiramente, eu agradeço pelo interesse no meu trabalho e agradeço também pela participação na quarta semana da Engenharia do Campus Mucuri, onde eu estou tendo a oportunidade de apresentar um pouco do que eu venho desenvolvendo juntamente com o meu orientador, que é o professor Luan Brioski Giovanelli, e também com a contribuição dos professores Rafael Alvarenga Almeida e Francisco César Dalmo. Então, pessoal, inicialmente eu vou introduzir sobre o tema do nosso trabalho e falar um pouco sobre os materiais e métodos que a gente utilizou para estar realizando e apresentando também os resultados de discussões, considerações finais e referências. Contextualizando o nosso tema, pessoal. Em decorrência da expansão urbana, da expansão da agricultura e do aumento do consumo de matéria-prima, as áreas de vegetação nativa passaram a sofrer grande pressão para serem exploradas. Então, o desenvolvimento urbano, se ele acontecer sem planejamento, ele vai acontecer de forma descontrolada e sem planejamento. E a ocupação de um território ela vai ocorrer devido às seguintes etapas em ordem cronológica. Então, primeiro vai ser feito o desmatamento, né, da região. Depois, naquela região, ela vai servir para cultivo, né, cultivo de terras. E vão ser implantadas estradas consequentemente. E, por fim, vai acontecer o processo de urbanização. E tais ações vão trazer como consequência alteração nas características físicas e naturais da região, que é o caso do aumento do escoamento superficial. Pessoal, o aumento das áreas impermeáveis, do solo exposto eles colaboram de forma bastante efetiva para o aumento do escoamento superficial e, consequentemente, de problemas associados a esse aumento, que é o caso, né, das enchentes. Então, após a contextualização do nosso tema, o nosso trabalho ele tem por objetivo, né, analisar a influência do uso e ocupação do solo no escoamento superficial da microbacia hidrográfica do Ribeirão São Benedito nos anos de 2013 e 2021. O processo metodológico aplicado a este estudo compreendeu as fases de identificação, delimitação e análise da área de interesse e a determinação do escoamento superficial. Então, pessoal, para identificar a nossa área de estudo, né, a gente delimitou a nossa bacia hidrográfica, que é a imagem que vocês estão vendo no mapa, que é a microbacia do Ribeirão São Benedito. Ela está localizada no município de Teoflotone, que está localizado no estado de Minas Gerais. A microbacia do Ribeirão São Benedito, ela é uma subbacia do Rio Todos os Santos, que por sua vez é uma das 28 subbacias que compõem a bacia hidrográfica do Rio Mucuri, que pertence, né, à região hidrográfica do Atlântico Leste. Explicando os procedimentos realizados em ambiente de sistema de informação geográfica para delimitação e análise da área de interesse, primeiro foi delimitada a bacia hidrográfica e para isso foi utilizado o software ArcGIS versão 10.5, mais especificamente a extensão ArcMap. Também foi utilizado o modelo digital de elevação da região, fornecido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E a partir do MDE, que é o modelo digital de elevação, no ArcGIS foram realizados alguns procedimentos e o primeiro deles foi a ferramenta Fio. Ela vai servir
para remover as depressões falsas geradas pelo MDE. E logo em seguida foi utilizada a função Flow Direction para identificar a direção de fluxo. Logo em seguida foi feita a identificação da drenagem. Para isso foi utilizado a função Flow Accumulation e através da ferramenta Watershed foi gerada a microbacia do Ribeirão São Benedito. Gerada a microbacia, feita a delimitação da microbacia, foi identificada a declividade através das seguintes ferramentas. Primeiro foi utilizada a ferramenta Slope para identificar os relevos da bacia, e em seguida foi utilizada a ferramenta Reclassify para adequar as classes de relevo segundo a Embrapa, conforme a Embrapa. E também foi feito a classificação de uso e ocupação do solo, onde foi utilizado o satélite Landsat 8. Foram utilizadas imagens dos anos de 2013 e 2021. E para realizar essa classificação de uso e ocupação do solo, foi utilizada a classificação supervisionada. Para que fosse determinado o escoamento superficial, foi utilizado o método da curva número do Serviço Nacional de Conservação de Recursos Naturais do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. No método de CN, a estimativa de escoamento superficial é realizada da seguinte maneira. Como vocês podem ver, a gente tem a equação onde Q é a lâmina de escoamento superficial em milímetros, P é a precipitação média em milímetros e S é a capacidade máxima de armazenamento de água na camada superior do solo na bacia hidrográfica, também em milímetros. A equação 1 ela somente vai ser válida quando a precipitação for maior que 0,2 multiplicado pela capacidade máxima de armazenamento de água. Haja vista que, quando a precipitação é menor que 0,2 vezes S, a lâmina vai ser considerada zero. E o parâmetro S ele é relacionado ao CN como apresentado na equação 2. Onde o S vai ser a capacidade máxima de armazenamento da água. Então vai ser utilizado o CN para calcular essa capacidade máxima de armazenamento. E para calcular o CN total, a gente vai utilizar essa seguinte equação, onde o CN é o valor de curva número ponderado, valor adimensional, e o CNI é o valor da curva número de cada classe de uso e ocupação do solo na microbacia. E AI é a área de cada classe em quilômetro quadrado. Então, pessoal, apresentando os nossos resultados de discussões, a gente pode visualizar aí primeiro o mapa do modelo digital de elevação hidrograficamente condicionado. Ele vai estar mostrando as variações de altitude da microbacia, onde a altitude máxima é de 778 metros e a altitude mínima de 316 metros. O segundo mapa ele representa as declividades da microbacia, conforme a Embrapa, E o escoamento superficial ele é mais intenso em regiões de maior declividade. E as áreas declivosas elas vão possuir um escoamento superficial mais atuante, o que vai favorecer a erosão dos solos e reduzir a capacidade de recarga, enquanto as áreas mais rebaixadas e planas possuem um escoamento lento, grande recarga e solos mais desenvolvidos e profundos. A seguir são apresentados os mapas de uso e ocupação do solo referentes aos anos de 2013 e 2021.
e foram identificadas as classes floresta, pastagem, solo exposto, zona urbana e água. Então, pessoal, com base nesses dois mapas e utilizando do software ArcGIS, foi possível, né, calcular as áreas de cada mapa referente a cada ano, e essas áreas vão ser apresentadas no slide seguinte, onde poderá ser feita uma comparação. Tendo como base as imagens apresentadas anteriormente e a tabela que vocês podem visualizar, verifica-se que a pecuária ela é a principal classe presente na microbacia, que no caso é a pastagem, né? Ocupando uma porção superior a 40% da área total em ambos os anos. E destaca-se ainda o aumento superior a 46% da classe de solo exposto, né? Se a gente comparar o ano de 2013 e 2021. E as regiões de solo exposto na microbacia estão associadas, entre outros aspectos, às estradas de terra, às pastagens degradadas e ao desmatamento da vegetação nativa. Foi produzido esse gráfico, pessoal, onde são apresentados a lâmina média de precipitação total mensal, bem como as lâminas de escoamento superficial obtidas para os 2 anos analisados. E percebe-se que houve um aumento da lâmina de escoamento superficial entre esses 2 anos, onde no ano de 2013 a lâmina era de 143,61 mm e no ano de 2021 a lâmina passou a ser de 157,02 mm, evidenciando um aumento de 9,33 no período analisado. E a gente pode observar no gráfico também que no período de seca, ou seja, entre os meses de maio a setembro, não houve uma variação de escoamento, em razão das baixas médias de precipitação. Pessoal, considerando todo o estudo realizado, a gente pode fazer algumas considerações, né? Tendo em vista a aptidão da microbacia para a pecuária e com a presença de pastagens em áreas com maior declividade associadas à expansão das áreas de solo exposto, faz-se necessário atentar para a adoção de medidas de conservação de solo e água, a fim de diminuir os possíveis impactos oriundos do escoamento superficial. Então, pessoal, resumindo, tem que ser dada uma atenção maior, né, a medidas de preservação ambiental, de conservação também, a fim de diminuir os impactos que vão estar atrelados ao escoamento superficial. E, além disso, a alteração no uso e ocupação do solo entre os anos de 2013 a 2021, ela ocasionou um aumento superior a 9% na lâmina de escoamento superficial, estimada pelo método CN na microbacia do Ribeirão São Benedito. E, por fim, a utilização do SIG possibilitou o levantamento de aspectos referentes à região que podem servir como subsídio de futuros estudos e planejamentos ambientais. Essas são as principais referências utilizadas para a realização do trabalho e, para eventuais dúvidas, vocês podem estar entrando em contato. E muito obrigado.